Olá, estamos começando o nosso debate de gigantes aqui pelo canal 524 da Claro TV, na nossa RS Play. E a noite de hoje ela vai ser uma noite muito legal e obviamente que tem a ver com o meu convidado, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que a gente vai falar na noite de hoje, porque a gente já estava aqui nos bastidores aqui, enfim, imaginando como que ia ser o nosso programa de hoje. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo e eu já vou direto apresentar o nosso convidado, aliás, ao contrário. Eu vou pedir que o nosso convidado se apresente para a nossa audiência e vocês já vão saber quem está comigo. Por favor, Leandro. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Convite que muito me honra, um convite extremamente aprazível. Gosto muito de conversar, já acompanho teu programa e para mim foi uma grande satisfação receber esse convite para vir aqui contar um pouco da nossa história. Eu sou advogado, né? Me formei em 2000, são 26 anos exercendo a advocacia. E de uns tempos para cá a gente começou a desenvolver algumas outras atividades que ao longo da entrevista a gente pode falar um pouco delas aí. Legal, esse vai ser um dos meus principais focos, mas por enquanto vamos manter na tua profissão, né, de essência que é o direito, né? Tu és advogado tributário, né? Isso? Sim, sim, sim. De forma para quem é leigo e está assistindo a gente, o que especificamente a advocacia tributária trata? Falando um pouco da minha trajetória e encaixando com o que diz, com o que se refere à advocacia tributária, eu em 91, quando o escritório foi fundado, eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar junto com os meus irmãos, a convite do meu pai que tinha se aposentado no ano anterior, em 90, ele era auditor da Receita Estadual, se aposentou em dezembro de 90 e em 91 ele abre o escritório e chama os 3 filhos mais velhos para trabalhar com ele. Bom, ele sendo auditor fiscal e tendo se aposentado e querendo seguir trabalhando, o que ele fazia? Dava consultoria na área tributária. Perfeito. E ali que eu comecei a ter o meu primeiro contato, junto com os meus irmãos, com essa área tributária, que é basicamente tratar sobre a relação entre contribuinte e Estado, entre contribuinte e ente tributante. E aí tu vai falar, no caso do município, tu vai falar de ISS, vai falar de IPTU, vai falar de ITBI. No caso do Estado, tu vai falar do ITCMD, vai falar do ICMS. Por aí no caso da União, tu vai falar do Imposto de Renda, de PIS, de COFINS, de ITR, enfim, entre outros tributos. E os contribuintes têm dúvidas a respeito da forma como eles vão aplicar, né, esses tributos na sua atividade, como é que eles vão se submeter à tributação. E o tributarista é um profissional que é especialista exatamente nessa área, dando consultoria, sempre, claro, com viés mais preventivo, para que ele não tenha daqui a pouco um passivo tributário indesejável. E também, quando tem esse passivo, aí entra na parte mais litigiosa, que é propriamente a do advogado, né? Eu me formei em 2000, o escritório já funcionava desde 91, então 9 anos depois é que eu passei a exercer, aí sim, uma advocacia tributária. Obviamente, fiz especialização, fiz uma série de cursos de pós-graduação, justamente com esse foco. Mas o escritório, ele foi ampliando a sua atividade, porque quando tu atua com o tributário, a tua tendência natural é que tu cria uma carteira de clientes que são empresas. 100% dos clientes são empresas. Claro. Quando não são as empresas, são os sócios da empresa. São os empresários. Mas que, de alguma maneira, tem uma relação muito íntima com a empresa que eles estão ali representando. E quem mais precisa dessa questão toda tributária, que é quem hoje no país, o empresário, é quem banca toda essa questão tributária. É muito difícil ser empresário hoje no Brasil exatamente por isso, né? Acho que, né, me corrija se eu estiver errado, Leandro, eu acho que o nosso país hoje é um dos que tem a maior carga tributária no que se refere a empresas, né? Ou não. É que a carga tributária do Brasil, eu sempre digo que ela é mal medida, e eu explico por quê. Quando tu compara a carga tributária, considerando tudo que foi arrecadado com aquilo que é o PIB do país, tu vai chegar a um percentual ali em torno de 36%, 37%. O grande problema é que no Brasil tu tem um alto índice de sonegação. Perfeito. Então significa dizer que, descontada a sonegação, eu atinjo 36%, 37% de arrecadação versus PIB,
significa dizer que se eu não tivesse sonegação, eu certamente teria então uma carga tributária superior a 50%. Perfeito. E aí eu posso dizer, o Brasil está certamente entre os 10 países mais caros do mundo no que diz respeito à carga tributária. Para se manter um negócio, para abrir um negócio e respeitar dentro da lei a questão tributária. Deixa eu voltar um pouquinho lá o que tu falou do escritório, né? O teu pai, né, já advogado, né, e aí resolveu continuar na questão de consultoria. É só tu e o pai que são advogados ou os irmãos também? Não, todos se formaram todos depois se formaram em direito. em Inclusive, antes do curso de Direito, eu fiz o curso, técnico em contabilidade. Eu penso que na advocacia tributária é muito difícil tu atuar sem entender de contabilidade minimamente. Obviamente, depois poderia ainda ter feito ciências contábeis, mas eu acho que, considerando tanto de conhecimento na área contábil que eu precisava para exercer a advocacia tributária, era suficiente. Mas tem que ter, sim, bastante noção do contábil para poder entender melhor o tributário. Então, todos os meus irmãos cumpriram essa formação, né? Passando pelo contábil e depois a advocacia, depois o direito. E eu acho, né, de novo, como leigo, e aliás, deixa eu voltar lá, tu falou em 91, e olha só como são as coisas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, e a minha primeira experiência de trabalho foi num escritório de advocacia, né? Então eu trabalhei 5 anos nesse escritório de advocacia e acabei saindo porque o escritório fechou, enfim, né? O advogado, né, faleceu, enfim, a carteira dele foi passada para outros advogados e para mim ele era uma grande inspiração e acabou sendo uma desilusão e eu desisti do direito. Inclusive eu fiz vestibular para direito em 93 na URGS. Quando tu falou 91, eu digo, 93 eu estava fazendo vestibular para direito, mas enfim, acabei desistindo. E eu estou contando essa história porque depois a gente vai para outro assunto. Eu queria que tu, para quem está entrando ou para quem está pensando, os jovens que estão pensando em ir para a área do direito, se tem uma ideia de que o mercado do direito, né, o volume de profissionais da área do direito hoje é muito grande. Há espaço ainda e o que tu daria de dica para quem quer ir para a área do direito? Bom, eu vou falar pensando na minha trajetória, as minhas experiências, os meus testemunhos. Inclusive o escritório emprega muita gente, advogados recém-formados, que vão trabalhar na Malta Martins e que, de alguma maneira, acabam tendo ali a sua primeira experiência na advocacia. Acho que a primeira coisa é revisar o conceito de advogado, aquele que se instalou nos anos 70, 80. Eu não vou falar do que era antes, porque talvez eu não tenha tanto conhecimento de caso. Mas aquela ideia do advogado que, quando está ouvindo o cliente, ele já está pensando como se fosse um Lego, em qual processo ele vai encaixar o problema do cliente para resolver aquela questão. Perfeito. Então, assim, isso vai ser uma cautelar, isso vai ser um mandado de segurança, isso aqui vai ser uma ação inominada. Esse conceito, na minha visão, é errado. Tu tem que pensar o direito de maneira muito mais ampla. Mais do que isso, tem que pensar o direito independentemente do judiciário, porque o advogado mais raiz, ele criou uma relação de tamanha dependência com o judiciário que ele saturou o judiciário. E na medida em que ele satura o judiciário, ele significa dizer que ele saturou o juiz também. Saturou o desembargador, saturou o ministro do STJ, do STF, do que for. Por quê? Porque são demandas demasiadas, muitas delas desnecessárias, demandas que poderiam ter sido evitadas se o advogado tivesse tido um pouquinho mais de curiosidade em conhecer outras alternativas de solução para esse cliente. Então, acho que o advogado, ainda, de alguma maneira, no processo de formação, está muito voltado ao judiciário. Claro que tem aquele que, depois que se forma, vai ser, vai fazer concurso, enfim. Perfeito. Mas pensando no advogado, ele se forma pensando numa atuação em um tablado judicial. E me parece que esse é o grande erro. Acho que ele tem que procurar entender
talvez até de assuntos, de temas, de áreas que não são propriamente do direito, para poder entregar soluções mais criativas, mais modernas para esse cliente. Então, acho que esse é o ponto. E vai se tornar até um advogado mais interessante, a profissão dele vai ser desenvolvida talvez com mais prazer, se ele não focar tanto no judiciário. Perfeito. E com relação ao volume de profissionais da área do direito, isso é um mito também? Tem mais advogados do que demanda ou não? Tu consegue ter uma ideia geral sobre isso? Eu acho que nós temos muitos advogados, mas poucos advogados. Por quê? Boa. Muitos advogados, no sentido de ter carteira da ordem. Poucos advogados pessoas realmente em condições de exercer uma boa advocacia. Perfeito. Nós, seguidamente, abrimos processos seletivos no escritório e no final do processo seletivo a gente chega a uma conclusão de que nenhum candidato dá para ser contratado. Nenhum preenche minimamente as condições de contratação. E aí nós temos que dar um tempo, esperar que entrem uma nova outros leva, profissionais, quem sabe, interessados na vaga, e aí nós reabrimos, né, um novo processo para poder conseguir uma contratação. Então, nós temos hoje uma carência. Aliás, isso hoje nos impede de crescer com mais rapidez. Porque, claro, eu poderia contratar, talvez abrindo mão de alguns critérios, contrataria mais profissionais. Mas isso a gente não quer. A gente quer zelar pela qualidade, Perfeito. pela entrega lá na ponta ao cliente. Então, isso hoje tranca o nosso crescimento, porque a gente precisa de mais pessoas e nós não temos. Então, eu diria que é um mercado que está ávido por bons profissionais. Então, as pessoas têm que se preocupar com a formação de base, profissionais que saibam ler e escrever acima de tudo, porque muitas vezes a gente pega profissionais formados que não têm uma boa redação, que não têm uma boa, capacidade de interpretação de texto. Eu ia chegar nisso, eu ia falar interpretação, acho que é fundamental. Tu coloca um enunciado e pede para que eles discorram sobre o enunciado e eles mostram que não compreenderam o enunciado, não estão preparados, não gostam de leitura, muitos são confessos nesse sentido. Olha, eu nunca gostei de ler, mas eu, sei lá, assisti um filme ou um seriado na TV e quis ser advogado. Então, assim, talvez tenha faltado um pouco de aptidão para a profissão. Então, eu vejo que sim, tem espaços para bons profissionais, tem muito espaço. Que bom que tu trouxe isso, a gente daqui um pouquinho vai trocar o assunto e eu quero só para a gente encerrar esse assunto da tua profissão e tá muito legal isso que tu tá falando e acho que uns 3 episódios atrás eu entrevistei uma psicóloga, a doutora Fernanda Sbardelotto, e a gente falou exatamente sobre isso e eu fiz exatamente essa pergunta para ela e eu vou fazer ela para ti agora. Na verdade eu vou te fazer 2 perguntas. Qual foi a pergunta que eu falei, que eu fiz para ela? Eu disse, Fernanda, tu acha que há um perfil que vai se encaixar na área de psicologia e esse perfil vai ser um bom profissional ou qualquer perfil pode ser um bom psicólogo? Então assim, essa foi a grande pergunta que eu fiz para ela. E a segunda pergunta que eu quero te fazer, com base no que tu falou, e tu vai me responder daqui um pouquinho, tu acha que isso que nós estamos falando agora está ligado diretamente a isso, a questão de perfil, ou mais a base de estudo que as faculdades oferecem para quem faz uma faculdade de Direito? É aqui que precisa mudar ou realmente tem como perfil? Pensa na resposta e a gente vai encerrar a parte do Direito para falar da outra parte do Leandro, assim que eu chamar os meus patrocinadores. A CM Arquitetura e Engenharia desenvolve soluções completas em projetos e execução de obras, unindo experiência técnica, responsabilidade e compromisso com a qualidade em cada etapa. Atuamos para transformar ideias em resultados sólidos, seguros e funcionais, sempre com foco nas necessidades de cada cliente. Quer tirar o teu projeto do papel com confiança? Então, entre em contato com a CM Arquitetura e Engenharia. E lá na CM Arquitetura e Engenharia, tu vai contatar o César Cardoso, que é o arquiteto responsável pelos projetos
e eu tenho certeza que ele vai, junto contigo, tirar o teu projeto do papel, seja aquela casa do sonho, seja a reforma da tua casa ou do teu apartamento, além de toda uma construção do teu empreendimento. Então procura o César Cardoso, que eu tenho certeza que tu vai fazer uma boa escolha com a CM Engenharia e Arquitetura. E nós vamos falar também da Lancheria Nova Brécia, que é um parceiro que se juntou há pouco com o Debate de Gigantes. Em 1987, Sérgio Sbardelotto mudou-se da cidade de Nova Brécia para Porto Alegre e a esquina da Avenida São Pedro com a Ceará, número 1359, nunca mais foi a mesma. Desde então, entendemos que um trabalho bem feito com qualidade é o que traz nossos clientes de volta. Nossos produtos são sempre da melhor qualidade e chegam frescos todos os dias. O nosso pão é feito especialmente para nós em um tamanho e receita, inclusive com fermentação natural. Mantemos com a gente fornecedores de confiança, alguns deles desde o início. Nossos funcionários trabalham em um bom ambiente e são reconhecidos. Prezamos pelo bom atendimento. Lanches Nova Brécia, da nossa família para a sua família, e lá na Lancheria Nova Brécia, para mim o melhor X de Porto Alegre, há 40 anos no mesmo lugar. Tu vai falar com o seu Sérgio Sbardelotto e com a Letícia, né? Pai e filha estão lá no negócio e vão te atender da melhor forma possível. E a gente vai falar também da MG DR Sul. A MG e a DR Sul está trazendo para o mercado do Rio Grande do Sul o mundo, o futuro que já está acontecendo para os gaúchos com os carros 100% elétrico, e a gente tem um vídeo institucional para rodar e a produção vai rodar para a gente agora. A MG Motor, tradicional marca britânica com mais de um século de história, dá um passo estratégico em sua expansão no Brasil e oficializa sua chegada ao Rio Grande do Sul por meio do grupo DR Sul, um dos maiores grupos automotivos do sul do país. Fundada no Reino Unido, a MG Motor construiu sua reputação a partir da paixão pelo design, pelo DNA esportivo e pela ousadia. Hoje, a marca combina o legado histórico com a robustez tecnológica da SAIC Motor, uma das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo. A estreia da MG no país acontece com 3 modelos que traduzem diferentes propostas dentro do universo elétrico. O MG Cyberster, o MG S5, o MG X-Power, o MG 4 Comfort. A montadora já marca sua presença em Porto Alegre no segundo pavimento do Barra Shopping Sul, onde o público pode conhecer de perto os modelos, realizar avaliações e test drives. Saiba mais, Instagram, @DRSulMG, Facebook, DRSulMG ou acesse o nosso site www.drsulmg.com.br. É isso aí. E agora com uma grande novidade, a MG e a DR Sul já inauguraram a sua mega loja, que agora fica lá na Souza Reis, número 414, e não está mais ali na loja, na boutique de carros, no segundo pavimento do Barra Shopping Sul, como tu escutou no vídeo. Então, anunciando para vocês, já está lá a loja com uma opção maior de carros, carros à pronta entrega, e onde vai ter toda aquela infraestrutura de pós-venda. Então tu vai lá, procura o Anderson Dávila, que é o gerente, e toda a equipe da MG, e eu tenho certeza que tu vai ter a melhor avaliação do teu usado e vai poder fazer test drive em qualquer um desses modelos da MG. Voltando para a gente, Leandro, eu te fiz 2 perguntas, né? Uma delas a questão do perfil, se existe um perfil, né, de pessoa que vai ser um advogado melhor ou não, ou vai ter um sucesso dentro da área do direito. E o que a gente está falando, né, da carência de bons profissionais, se isso está relacionado com a formação, com as faculdades, com a forma que esse profissional ele é forjado quando ele faz a faculdade. Eu acho que a faculdade sim tem um papel importante, mas não é decisivo na formação do profissional. Acho que ele tem que ser, acima de tudo, uma pessoa interessada, uma pessoa que se mostre curiosa, pesquisadora, que seja uma pessoa que tenha uma personalidade inquieta. Se eu tiver esses componentes, não for uma pessoa preguiçosa, a rigor ela vai bem em qualquer profissão.
né? E não é diferente no direito. É claro que aí a faculdade entra trazendo todo aquela carga teórica que é fundamental, né? Eu sou daqueles que entende que sim, o curso superior é importante, mas eu não acho que o advogado seja um ser enlatado. É algo que eu até digo com muita frequência, que o advogado no terno de lata é aquele que eu não quero, né? Eu lembro muito bem, lá em 85, tinha uma novela, Roque Santeiro, tu deve lembrar Perfeito. dela, e tinha um personagem ali, o professor Astromar, que tinha grandes discursos para a pequena comunidade ali de Asa Branca. As pessoas ficavam maravilhadas com os recursos, né, o vocabulário dele. A grande verdade é que, ao final daquelas falas, elas aplaudiam, maravilhadas, mas elas não entendiam o que ele estava dizendo. Falando. E eu acho que o profissional, ele tem que ter essa preocupação em ser acessível, em garantir que quem está lá na outra ponta, seja um cliente ou não, não importa, que ele realmente tenha a melhor entrega possível desse profissional. Eu penso que aquela preocupação com o fim, afinal de contas, ao que eu me destino, qual é o meu propósito, o que as pessoas esperam de mim, né? E aí, repito, seja advogado, seja médico, seja engenheiro, seja arquiteto, se preocupar com o seu propósito, mas não dando aquela ideia assim, mais... lúdica, digamos lúdica, foco no propósito, não. Realmente, por empatia, te coloca no lugar do outro, o que ele espera de ti? Qual é a solução que ele espera de ti? Qual é o problema que ele está te trazendo? E de que maneira tu vai resolver isso para ele? Porque não adianta a pessoa sair admirada, achar que tu é um baita profissional, se no final do dia tu não resolveu o problema dela. Perfeito. Que é o né? foco. Que é o foco, né? Então eu penso que se a pessoa tiver isso com ela tem tudo para ser um baita profissional, seja na área do direito ou em qualquer outra área. Esse foco na entrega, afinal de contas, do jeito que eu estou fazendo, com os conhecimentos que eu tenho, eu consigo realmente garantir uma entrega de excelência para essa pessoa, para esse meu cliente, para esse meu paciente, para o que for. Por que for. Que legal isso, e é muito do que eu concordo. Eu não sou da área do direito, a minha primeira formação é gestão comercial, então eu sempre tive como foco formação de equipes, né? E como tu acabou de falar, a maior dificuldade de qualquer área são pessoas, né? São profissionais, mas durante muito tempo eu trabalhei em multinacionais, em empresas de pequeno e médio porte, enfim, sempre na área comercial. E sempre quando eu chegava numa empresa para fazer uma consultoria que estava com um problema na área comercial, e aí tem um pouco a ver com o que tu está falando, porque é a questão da empatia, o que eu percebia é que as pessoas, os empresários, as empresas, o RH, contratavam um profissional e esse profissional não tinha um básico, por exemplo, eu não posso cobrar que o Leandro saiba o que vai dentro desta caneca, se é água, se é chá, se é alguma coisa assim, se eu não disse para ele que essa era a expectativa que eu tinha sobre ele, que ele entenda o que vai ali, que eu preciso que ele saiba o que vai ali diariamente, se eu não coloquei isso para ele. Então eu não posso cobrar de alguém uma entrega se eu não disse para ele qual era a expectativa, o que eu esperava dele. E eu acho que o que tu falou é exatamente isso. Eu não posso simplesmente, como um profissional, sair falando um latim maravilhoso, os jargões do direito, mas eu não sei qual é a expectativa do meu cliente quando ele traz aquilo ali. Se é só isso que ele precisa, qual é a entrega que ele precisa, se ele tem ideia de que ele vai realmente ter aquela entrega que ele imagina ou não. E eu acho que é mais ou menos isso aí que tu acabou de falar. Então assim, mas os profissionais têm características diferentes, então assim, isso é uma coisa que é importante a gente respeitar. Na advocacia eu vejo, tem aquele profissional que que gosta de trabalhar, talvez sem tantas interações humanas, mais concentrado, redigindo peças, enfim. Tem aquele que gosta mais, tem um perfil de atendimento, tem aqueles que gostam de estar com o pé na rua, de estar prospectando novos clientes, enfim. Então, são características diferentes que precisam ser respeitadas. Mas, como numa orquestra, tu vai ter... Todos são músicos, Perfeito. mas cada um toca cordas, o instrumento sopro, de acordo com aquilo que ele se propôs a fazer. Ou seja, um é o violino, o outro é o tambor, o outro é a flauta, o outro é o clarinete.
e assim por diante, e todos juntos formam uma grande sinfonia, uma grande sinfonia. Que legal. Eu vou trocar de assunto com o Leandro aqui, porque eu quero falar agora da outra faceta do Leandro, que é como apresentador, como entrevistador também. Fala um pouquinho para mim como é que surgiu essa ideia, de onde que veio isso? Para remontar, né, toda essa minha cruzada até chegar à condição, não de apresentador, mas eu acho que talvez ainda tenha uma caminhada a ser cumprida para me reconhecer como apresentador de alguma coisa. Eu, na verdade, até eu brinco no escritório quando decidimos que íamos seguir dentro de um projeto como é o que hoje nós temos, eu me distraí, todos deram um passo para trás e eu fiquei como se eu tivesse me habilitado, me candidatado a cumprir essa função. Mas verdadeiramente, quando eu olho o meu histórico lá em 2007, isso se conecta com o que eu vinha falando, eu sempre tive muito medo de andar de avião. Cada vez que eu tinha que viajar, para mim era uma tortura. E em 2007, um amigo meu que hoje é falecido, um grande querido, me faz muita falta, o Zanir Lázari, ele era comandante da VASP, tinha se aposentado, estava começando na NHT, já como piloto aposentado para iniciar na NHT, que era lá da família Teixeira. Eu fui Porto Alegre, Pelotas, com chuva. Um avião, aquele era um avião soviético. E ele mesmo me confessou uma vez que ele não gostava daquele avião. A minha experiência não foi boa. Mas enfim, eu comentando com ele que eu tinha medo de voar e tal, ele disse, a melhor maneira de acabar com o medo. De acabar com o medo é fazendo o curso de piloto. E tu vai conhecer melhor a aeronave e tal, vai entender melhor alguns fenômenos e assim tu vai superar melhor esse medo. Eu sempre tive uma admiração pela aviação, mas, por outro lado, medo de voar. E aí, em 2007, eu ingressei no curso de piloto privado e ali eu tive um grande insight, que as pessoas me perguntavam, eu já tinha ali 7 anos de profissão como advogado, mas tu vai desistir da advocacia, vai virar piloto e tal. E aí a gente percebe como as pessoas enxergam as coisas, né? Não, mas tu vai ser... Isso não pode ser aquilo. Se tu vai estudar aviação, tu não pode mais ser advogado, tu tem que escolher o que tu vai querer ser. E aqui para aquele jovem que está aqui, cara, tu pode fazer muita coisa, cara. Tu não pode pensar que se fizer uma coisa, a outra está prejudicada. Faça tudo, a vida é curta. Se tu estiver na estrada com um carro esportivo, dá uma acelerada, porque não adianta de nada tu terminar a tua viagem andando a 80 por hora num carro esportivo sem ter sentido o que esse carro pode fazer. Claro, com alguma prudência, naquela reta que está limpa, que está tranquilo. Talvez ali seja o momento de dar uma acelerada e sentir um pouco o motor. Eu quero dizer que todos nós somos esse baita carro e a gente tem que explorar as nossas habilidades, os nossos talentos. Em 2007, eu estava numa turma onde eu era o velho da turma, porque ali era tudo gurizada de 18, 19 anos. E lá pelas tantas, eu tinha um certo protagonismo na turma, né? Talvez até porque já era um pouco mais experiente, então eu tinha algumas características mais de veterano, talvez algumas cautelas que na aviação são sempre muito bem-vindas, que aquele gurizão de 18 anos não tinha. Então, eu tive uma experiência extremamente positiva, mas o grande insight ali foi primeiro perceber que há uma inter-relação entre várias ciências. Eu estudava aviação, estudava, por exemplo, regulamento de tráfego aéreo, estudava meteorologia, teoria de voo, e ao mesmo tempo eu estava fazendo conexões com a minha profissão. E por vezes, isso que eu vou dizer pode parecer um pouco forçado, clichê, mas sabe aquela série do Dr. House, que ele está com um paciente e ele não descobre qual é o problema do paciente, até que ele vai atravessar a rua, aí ele tropeça numa pedra e daqui a pouco, naquele tropeço, ele tem uma grande eureka, volta para o hospital e diz, não, o paciente tem esse problema. Ele descobre na rua, numa situação corriqueira, a solução para um problema complexo. Isso é realidade. Legal. Eu estava no curso de
piloto privado e, por vezes, me deparando com algumas soluções que eu dizia, mas isso aqui pode servir para o direito. E eu levava para o escritório. Então, isso foi o estopim para um processo que me trouxe até aqui. Então, hoje, quando me perguntam assim, mas tu está hoje entrevistando pessoas e, por vezes, falando sobre temas que não são direito tributário, não são direito societário, não são direito da insolvência. É verdade, mas qual é o problema? Nenhum. Que legal, Leandro. E a gente está indo, infelizmente, para o final do nosso programa. A gente tem muita coisa para explorar, mas eu quero colaborar contigo. Eu fiz curso de piloto de planador. Opa! Não concluí ele, Que fiz dizem lá que em é o Novo início correto. É o início Para correto. entender teoria de voo é planando. E foi muito legal isso. Eu sempre tive esse conceito assim, cara, tu não precisa te privar de fazer nada. Né? Tu precisa saber o momento de cada uma das coisas para encaixar e vai adiante, não tem problema nenhum. Leandro, a gente está chegando ao final do nosso programa, como eu falei, ia ser muito rápido. Eu queria que tu deixasse as tuas redes sociais, principalmente para quem quer te seguir, para quem quer assistir o Malta Talkings e o Papo Aberto, né, que a gente ainda não conseguiu desenvolver aqui, mas tu vai voltar para a gente falar sobre isso. Já fica o convite aqui. Muito obrigado. Então, as tuas redes sociais e que tu deixasse um recado para a nossa audiência, o que tu quiser falar. Bom, convidar para que nos sigam, tanto Leandro Malta Martins, oficial, como também Malta Martins Empresarial, são os dois arrobas que vocês podem encontrar, tanto o Malta Talks quanto também o Papo Aberto. No Papo Aberto a gente fala sobre temas de direito, é verdade, sobretudo direito empresarial, mas também falamos sobre outros temas que interessam aos empreendedores, às pessoas comuns, porque a gente entende justamente isso, que o ser humano ele é multidimensional. Não é porque eu sou advogado, estou aqui falando de um escritório de advocacia que eu tenho que estar sempre tocando a mesma tecla do piano. Eu acho que a gente, quando fala de outros assuntos, a gente oxigena, e quando a gente oxigena, a gente acaba descobrindo novos caminhos para chegar em soluções até então não apuradas. Então, fica aqui o convite, quem sabe as pessoas possam curtir também lá o Malta Talks. O Malta Talks hoje a gente faz ele sempre no formato de edições especiais. Nas semanas a gente vai fazendo de maneira bastante singela, não é num estúdio aqui, como que nós temos aqui do nosso colega jornalista Márcio, mas é algo muito genuíno. As pessoas vão lá, eu nunca preparo pauta com ninguém, as perguntas são espontâneas, as respostas são absolutamente naturais, não tem nada preparado. Eu acho que isso é um pouquinho do segredo desse sucesso, é tudo muito verdadeiro. Que legal, Leandro. É um formato do debate de gigantes. Eu não sigo pauta, a gente foi seguindo aqui. Eu queria falar mais ainda sobre essa parte de entrevistador. Não deu tempo, mas tu vai voltar, não tenha dúvida, audiência. Eu quero mais uma vez te agradecer por estar comigo nesse episódio do Debate de Gigantes, todas as segundas-feiras, às 23 horas, aqui no canal 524 da Claro TV, na RS Play, o nosso Debate de Gigantes. E eu te convido para estar comigo no próximo episódio. Te aguardo aqui. Até lá.